Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Química com Deboita. Eu sou o professor Leonardo Deboita e estamos aí para falar sobre química, para falar sobre ligações químicas. Tá? Esse é o nosso terceiro vídeo da série, tá? Falando sobre ligação covalente. Vou pedir que vocês sigam a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os projetos do Grupo Boita. E vamos falar de ligação covalente. Aproveita antes de começar e já deixa o like aqui. Tá? Já deixa aqui aquele joinha aqui direitinho com a gente. E já, se não está seguindo o canal ainda, começa a seguir o canal para ficar por dentro de todos os lançamentos, de todos os vídeos que nós vamos fazer. Tá certo? Ajuda a impulsionar, então, a química e o conhecimento químico. Bora lá? Aqui nós temos dois átomos. Tá? A ligação covalente ela vai acontecer quando dois átomos relativamente pequenos interagirem entre si. Dois átomos ametálicos. Aqui eu estou dando exemplo de dois átomos iguais. Tá? Os dois átomos aqui, eles têm 7 elétrons no nível de valência, tanto um quanto o outro. Poderiam ter 6 e 5, poderiam ter 6 e 7. Tá? O importante é serem dois ametais. O que acontece? Quando dois átomos ametálicos, mesmo que não sejam iguais, se aproximam, eles tendem a competir pelos elétrons. Só que nessa competição não tem quem ganhe. A força de atração entre eles e seus elétrons é muito parecida, se não igual. Se forem dois átomos iguais, então vai ser a mesma força de atração. Isso quer dizer que eles não irão tirar um elétron um do outro. O que acaba acontecendo é que eles conseguem compartilhar os elétrons. Isso quer dizer que esses dois elétrons aqui, cada par eletrônico, ao invés de ser tirado de um átomo para o outro, eles acabam sendo compartilhados. Isso quer dizer que eles vão girar ao redor dos dois núcleos. Tá? Então essa aqui é a ideia de compartilhamento. O que acontece aqui é que esses dois elétrons são compartilhados pelos dois átomos. Tá? Então ele passa a girar na eletrosfera de ambos. É como se deixasse de existir a eletrosfera de átomos para começar a existir a eletrosfera molecular. E aqui vem um conceito novo também. Todo composto covalente é então classificado e chamado como molécula. Tá? Então essa união, esse espaço, né, essa região ao redor dos dois núcleos, onde giram elétrons, é chamado de molécula. Tá? Então nós temos aqui um orbital molecular, nós temos aqui a ideia de uma região onde os elétrons giram ao redor de dois ou mais núcleos. Isso vai acontecer com mais átomos também. Tá? Por exemplo, na molécula mais simples que vocês conhecem, nós temos aqui o oxigênio, contendo 6 elétrons, tá, de valência, e o hidrogênio. Aqui embaixo nós temos o hidrogênio, contendo 1 elétron de valência. Ok? À medida que eles compartilham um par eletrônico, observa aqui, ó, eles vão compartilhar um par eletrônico. À medida que eles compartilham esse par eletrônico, o que acaba acontecendo? O hidrogênio vai ter 2 elétrons, ele já está estável. Lembra o hidrogênio, um átomo pequeno, com 2 elétrons ele fica estável, ele adquire a configuração eletrônica do hélio, então ele fica estável. Já o oxigênio, que tinha antes 6 elétrons, agora tem 7. Ele ainda não chegou aos 8 elétrons para ficar estável. Então há necessidade de um outro átomo de hidrogênio continuar fazendo o compartilhamento. Então há um segundo compartilhamento para que o oxigênio fique estável. Isso quer dizer que nós temos um átomo de oxigênio se ligando a 2 átomos de hidrogênio. Está aqui. Essa é a molécula da água. Tá? Quando nós falamos de representações, isso fica muito claro. Porque nós temos aqui o hidrogênio contendo 1 elétron de valência. E o cloro, halogênio, contendo 7 elétrons de valência. Todos aqui são ametais, hidrogênio e cloro. Isso quer dizer que eles não vão transferir elétrons, eles vão compartilhar. A simbologia muda. Onde antes nós tínhamos uma seta curva, agora a gente tem uma elipse. Essa elipse ela representa o compartilhamento. Ela sempre vai estar ao redor de 2 elétrons. Porque a ideia é o compartilhamento de pares eletrônicos. Sempre pares eletrônicos. Aqui o hidrogênio vai ter 2 elétrons, fica estável. E o cloro também
passa a ter 8 elétrons. Né? Ele tinha 7 mais 1, 8. Pronto. Fórmula eletrônica, representada assim. Quando falamos de moléculas, quando falamos de compostos covalentes, existe uma segunda fórmula, que é a fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural ela é representada por esse tracinho ali. O tracinho está representando o quê? O compartilhamento de um par eletrônico. Cada par eletrônico é substituído por um tracinho. Tá? Então, quando tu vê aquelas moléculas maiores na internet, cheio de tracinho carbono, ligar a tracinho carbono, tracinho carbono, tracinho hidrogênio, aqueles tracinhos são as ligações covalentes. São os compartilhamentos de pares eletrônicos que estão acontecendo. E aqui, a fórmula, então, molecular. Tá? Essa sim, chama-se molecular porque tem molécula. Tá? Essa aqui é realmente a fórmula molecular 100% correta. Porque nós estamos falando da forma da molécula, nesse caso do ácido clorídrico. Tá bom? Mais um exemplo. Hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem 1 elétron de valência, o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Ao compartilhar um par eletrônico, nós temos aqui o oxigênio contendo 7 elétrons agora. Tá? O hidrogênio já está estável, o oxigênio ainda não. Falta mais um para completar os 8 elétrons para que ele fique estável. Então, outro átomo de hidrogênio se faz necessário para que haja um compartilhamento. Notem que agora tem 2 compartilhamentos com 2 átomos diferentes. Tudo bem. Tá? Este hidrogênio aqui conta com esses 2 elétrons. Os 2 elétrons são contados para ele. Este hidrogênio aqui também agora conta com 2 elétrons. E notem que o que está compartilhado é contado 2 vezes. Quantos elétrons o oxigênio tem agora? O oxigênio passa a ter 8, os 6 que ele já tinha, e mais 2 compartilhados com os seus hidrogênios. Tá? A partir disso, a gente substitui cada compartilhamento por um tracinho, H, tracinho O, tracinho H, e aqui nós temos a forma química da água, né? H2O. Então essa aqui é a forma da molécula da água. Ok? Ligação covalente comum. Bom, por que comum? Até agora a gente viu só isso, né? Ligação covalente comum. É quando há um compartilhamento de par eletrônico. E neste compartilhamento, o que acontece? Vamos lá. Molécula de gás oxigênio. 2 átomos contendo 6 elétrons. Se eles compartilharem um par eletrônico, ambos passam a ter 7. Se compartilharem mais um par eletrônico, passam a ter ambos 8 elétrons. Notem que nesta ligação, neste compartilhamento, um elétron vem de cada átomo. Quando isso acontece, a gente classifica como ligação covalente comum. Tá? É uma classificação didática, porque na prática não muda nada. Na prática, a ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons, não interessa como. Tá? Então, didaticamente, a gente separou a comum quando um elétron vem de cada átomo, ok? Que é o caso do oxigênio. Aqui. 2 tracinhos ligam os 2 átomos de oxigênio para mostrar que são 2 compartilhamentos. Cada compartilhamento, um tracinho. Molécula de O2, gás oxigênio. Tá? Justamente o gás oxigênio que é liberado pelas plantas. Né? Ele absorve gás carbônico, então, e libera oxigênio durante o dia. Né? Durante a noite ele acaba fazendo o processo oposto. Ele também consome oxigênio, a planta também consome oxigênio e libera gás carbônico, como nós fazemos. Ok? Mas conhecemos uma outra molécula, o ozônio. É aquele mesmo, o ozônio da camada de ozônio. O ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Espera aí. Como é que podem os 3 átomos de oxigênio se ligarem? Se com 2 átomos já temos estabilidade. Bom, existem moléculas mais estáveis e aquelas um pouco menos estáveis, mas ainda são estáveis, que é o caso do ozônio. O que acaba acontecendo? Nas ligações comuns, covalente comum, um elétron vem de cada átomo, ok? Agora, existe uma ligação covalente chamada coordenada. Até pouco tempo ela era conhecida como dativa. Tá? Hoje em dia a gente usa o termo coordenada, mas ela também já foi chamada de dativa. Se procurar por aí na internet vai encontrar esse termo ainda. Tá bom? Quando um átomo já está estável, quando ele já se ligou a outros átomos e todos estão estáveis, então já existe uma molécula com todos os átomos estáveis. Ok? Se esse átomo ainda tiver elétrons, então imagina, ele já se ligou, ele já está estável, toda a molécula de oxigênio já está estável e ainda tem elétrons sobrando. Neste caso,
o compartilhamento pode ser unilateral. Isso quer dizer que os dois elétrons compartilhados vêm do mesmo átomo. Então notem, ele ainda é um compartilhamento, olha a simbologia, ainda tem aquela elipse ali. Só daí elipse com uma setinha. Isso mostra que continua sendo compartilhado. Não é uma ligação iônica. Só que apenas um átomo compartilhou seus elétrons com o outro. Tá? Igual aqui, se forem contar, todos os 3 átomos aqui têm seus 8 elétrons agora. Ok? Cada compartilhamento, um tracinho. Para diferenciar o compartilhamento comum do compartilhamento coordenado, costuma-se usar a setinha. Então a gente coloca aqui, ó, essa setinha aqui, ó, opa, lado errado. Costumamos colocar essa setinha aqui, ó, para mostrar que o compartilhamento é um compartilhamento do tipo covalente coordenado. Muitos livros, nível de graduação, a gente deixa de fazer isso. E nível de graduação é um tracinho normal, tá? Como eu disse, isso aqui é um recurso didático, principalmente usado para ensino fundamental, para ensino básico, para ensino médio, tá? Em nível de graduação é tudo igual. Então é possível encontrar na internet fórmulas químicas que não tenham essa setinha, ok? E tá tudo certo, tá correto igual. Quanto às propriedades dos compostos covalentes? Temperatura de fusão e ebulição são baixas. Como são compostos químicos com pouca atração entre as moléculas, então seus átomos não são separados, e o que acaba acontecendo é que a atração é menor entre as moléculas. Tá? Elas vão ter um pouco mais de atração entre umas, um pouco menos entre outras. As temperaturas de fusão e ebulição são baixas, bem mais baixas que as iônicas e que as metálicas. Tá bom? Solubilidade em água. Muitas são solúveis. Tá? Não dá para dizer que são todas insolúveis. Muitas são insolúveis e algumas são solúveis. Tá? Mas, normalmente, a gente considera como sendo baixa solubilidade, de maneira geral. Ok? É que existe um segundo fator chamado polaridade, que isso eu não vou discutir agora, que isso aqui é um vídeo principalmente focando no conteúdo de nono ano, né, nas ideias, na base de conhecimento do nono ano, mas que o conceito de polaridade, ele interfere muito. Quanto mais polar, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos envolvidos, entre os átomos envolvidos, acaba tendo uma solubilidade maior em água. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Se quiserem que eu fale mais sobre isso, por favor, coloquem nos comentários aqui. E se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que foi falada aqui ou vai ser falada ainda, coloquem nos comentários que nós responderemos com o maior prazer, tá bom? Condutividade elétrica. De maneira geral, existe pouca liberdade dos elétrons, tá? Isso quer dizer que, quando estão no estado sólido, não vão conduzir. Em estado líquido, também não vão ser bons condutores. E no estado gasoso, melhor, no estado gasoso não, e dissolvido em água, também não serão bons condutores. Certo? Tem uma ressalva aqui que eu coloquei para lembrar, que alguns compostos covalentes, eles sofrem um processo chamado ionização, ou seja, eles se tornam íons quando entram em contato com água. Isso é praticamente uma reação química. Neste caso, eles se tornarão bons condutores. É o caso dos ácidos, certo? Substâncias químicas classificadas como ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos, quando em contato com água, eles tornam-se íons. E aí, por serem íons, vão ter as características dos compostos iônicos, de serem condutores. Certo? Com isso, eu encerro o estudo de ligação covalente, faltando então somente ligação metálica, que é o próximo vídeo, tá bom? Então, antes de sair, te inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!